damos graças, Senhor, nessa noite, por tudo quanto o Senhor tem realizado no nosso meio. O Senhor tem falado conosco através, Senhor, de cada oportunidade, através de cada louvor, ó Pai querido. O Senhor tem falado ao nosso coração. Mas ainda, Senhor, existe aqui uma igreja que é carente e precisa ouvir a Tua voz, ó Pai. E neste momento nós te pedimos, Senhor, abençoa mais uma vez a vida da nossa irmã, Senhor missionária Valquíria. E usa a vida da tua filha mais uma vez como um canal de bênção nas tuas mãos, ó Pai, para falar a cada coração nessa tarde, Senhor. Pai, que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor. Repreende nosso meio tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que vem a querer distrair, Senhor, tirar o foco, Senhor, da atenção da tua palavra, Senhor, vai repreender o nosso meio, vai tirando, Senhor, e leva toda a mente cativa a tua palavra, Senhor, nesta hora que nós te pedimos e te agradecemos. Também abençoa a vida das nossas crianças, as titias que vão estar ministrando a palavra para as nossas crianças, Senhor. Também abençoa de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, por favor. Eu estou bastante emocionada hoje. Uma igreja tão cheia de crianças. Estou muito contente hoje, estou muito feliz. Graças a Deus pela vida desses pequeninos e pelos pais que se dispuseram a estar aqui nesta tarde. São abençoados, os pais e as crianças também. Eu não posso deixar, embora o presbítero já falou, mas o meu marido pediu insistentemente que eu deixasse notório o quanto ele estava com o coração partido em ter que viajar hoje. E pediu para todos os visitantes que por favor voltem, que ele deseja muito conhecê-los. Ele hoje teve que viajar, mas ele deixou um forte abraço a todos, seus agradecimentos a todos os irmãos que têm cooperado com esse trabalho, também agradecendo aos irmãos que cooperaram para o lanche que nós teremos logo após o culto. Também agradecendo especialmente a vida do nosso irmão Marcos, proprietário do Empório, que sempre tem estendido a sua mão e nos abençoado. Que Deus continue abençoando, engrandecendo o nome dele na sua vida, no seu comércio, na sua família, e todos nós somos abençoados neste lugar. Amém, irmãos? Amém. Vamos à palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Nós estamos a partir deste mês de junho, nós estamos trabalhando com as crianças a respeito do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele tem 9 aspectos. E nós estamos trabalhando a cada mês 2 a 2. Até em outubro nós chegarmos no Congresso das Crianças, cujo tema será o fruto do Espírito Santo. E hoje, esse mês, nós estamos trabalhando sobre o amor e a alegria. Por isso que vocês estão vendo um cacho de uva incompleto. A cada mês, as bolinhas de uva vão ser acrescentadas ali, até que no final ele esteja completo, o fruto esteja completo, né? Então hoje nós estamos falando sobre amor e alegria, e nós vamos meditar a respeito disso, sobre alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. Esta citação do apóstolo Paulo, ele está apresentado aqui numa forma verbal que nós conhecemos como imperativo, que denota não somente uma sugestão, mas denota uma ordem. Paulo, através do Espírito Santo, está nos ordenando que nós venhamos a nos alegrar sempre. Ele está nos dando uma ordem. E é interessante que nós, que lemos a Bíblia, nós temos tanta facilidade em obedecer certas coisas, ou se não temos facilidade, pelo menos nós nos esforçamos para não roubar, para não adulterar, para não adorar falsos deuses, para não fazer coisas, pecados grandes, como alguns costumam denominar, né? Mas existem outras coisas que às vezes a gente deixa passar, desapercebido. E assim, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós difamamos,
quando nós não nos alegramos e insistimos em estar vivendo a vida tristemente, reclamando o tempo todo, nós estamos desobedecendo a uma ordem que Deus nos deu. Afinal, quem nos deu essa vida foi Deus. E Ele tem cuidado por essa vida. E é por isso que Ele nos ordena: alegrai-vos sempre no Senhor. Essa carta, meus irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a um povo, a uma igreja que se situava numa cidade, numa região denominada Filipos. É por isso que se chama Filipenses, carta aos Filipenses, aos moradores da cidade de Filipos. Estes irmãos, eles haviam enviado uma oferta, uma ajuda financeira ao apóstolo Paulo, e Paulo, retribuindo, mandando a eles a sua expressão de gratidão, escreve esta carta. Mas esta carta foi escrita por Paulo de dentro da prisão. Paulo, neste momento em que ele manda todos se alegrarem, Paulo estava preso, encarcerado, porque pregava o Evangelho, porque cria em Jesus. Paulo não era um marginal, Paulo não havia feito nada que o condenasse, mas pelo fato de amar e obedecer a Jesus Cristo, Paulo estava preso lá em Roma. E ele escreve esta carta. E interessante que Paulo escreveu muitas cartas, porque na sua vida ele fundou muitas igrejas, e então ele mandava cartas para esses irmãos, e essas cartas vieram a compilar a Bíblia Sagrada. E uma dessas cartas é Filipenses. Quando ele estava dentro da prisão, ele escreve a carta que nós conhecemos por Carta da Alegria, porque esta carta ela cita mais de 16 vezes este tema, a alegria. Praticamente os 4 capítulos ele está trabalhando em cima deste tema. E só que uma vez que a carta aos Filipenses veio parar nesta Bíblia Sagrada, então essa ordem já não é mais somente para os filipenses, mas ela é também para mim e para você, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é o manual de vida para todos os homens, para todos nós. É por isso que este mandamento se destina a nós também. E Paulo estava lá na prisão, e talvez você possa dizer: bom, talvez Paulo não tenha sofrido tanto assim. Se Paulo trabalhasse na fábrica onde eu trabalho, eu queria ver esse Paulinho falar alegrai-vos sempre no Senhor, né? Se Paulo tivesse a mulher que eu tenho, será que ele ia conseguir viver alegremente todos os dias? Se Paulo vivesse a vida que eu vivo, queria ver Paulo dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas como será que era a vida deste apóstolo Paulo? Nós temos uma breve descrição na carta que ele escreveu aos Coríntios. Veja comigo 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 29. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 29. Vamos ver o que Paulo nos conta a respeito da sua vida. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios e perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente sobre mim pesa, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? E quem se escandaliza, que eu não me abrase? Acho que Paulo sofreu um pouquinho. Acho que Paulo
pode dizer com autoridade que ele entendia sobre a alegria. Mas acontece que Paulo, se você ler a carta aos Filipenses, nós não vamos ler muitos versículos hoje, devido ao tempo, mas Paulo, a seguir, depois do texto que nós vemos, ele diz que ele aprendeu a se contentar, tanto na fartura, quanto na necessidade, na saúde, na doença. Paulo aprendeu a viver de todas as formas alegre, contente, satisfeito, tanto que ele cita aquele versículo-chave tão conhecido por tantos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo não condiciona a sua alegria aos fatos e nem às coisas. É por isso que ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor. Não é possível nós nos alegrarmos com coisas passageiras. As crianças representaram isso muito bem. Não é possível, porque até há um ditado popular muito conhecido que todos já sabem, que a alegria de pobre dura pouco, né? Dizem assim lá no Brasil. Mas qualquer alegria que não seja a alegria que vem do Senhor, dura pouco. Você conversa com as pessoas e percebe que as pessoas se entristecem por pouca coisa. Eu não vou falar as pessoas, não vamos ser malvadas, né? Vamos falar nós, pessoas. Nós, pessoas. Às vezes a gente se entristece porque a gente faz uma chapinha e chove. A gente já fica triste. Os homens ficam tristes porque lavou o carro e choveu. Ai, que tristeza. As crianças ficam tristes porque estava tudo programado para ir no parquinho, mas choveu. E o agricultor fica triste porque semeou a sua semente, mas não choveu. Então, nós não podemos condicionar as... Eu vi um vídeo um dia desses que achei muito interessante, porque para quem é torcedor de futebol, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Que a alegria, ela dura pouco às vezes, né? No gol do seu time, que alegria! No gol que o seu time levou, ai, que tristeza! Alegria, tristeza, alegria, tristeza, né? E eu vi um vídeo esses dias de uma menininha, ela devia ter uns 2 a 3 anos, e ela chorava, chorava, chorava. E a mãe falava: por que você está chorando? Ela: porque o Corinthians perdeu. Ele não podia fazer isso comigo. Mas a menina chorava desconsoladamente. E ela abria as gavetinhas e mexia: o que vai ser da minha vida agora? Aí a mãe dela falava: você ama o Corinthians? Eu amo. Como ele foi fazer isso comigo? Então, veja que nós, na nossa sociedade, a gente aprendeu a condicionar a alegria somente com coisas que nos agradam, com fatos ou com objetos que nos agradam. Mas Paulo nos ensina que não. A alegria, ela só é verdadeira e permanente quando ela vem do Senhor para as nossas vidas. Porque quando nós conhecemos este Senhor do qual eu estou falando, quando nós nos relacionamos com Ele, nós podemos então confiar nele. Se o time ganhou, se o time perdeu, Ele continua sendo a tua força e você continua alegre. Se as coisas estão bem ou não estão, a gente continua se alegrando no Senhor, porque Ele continua cuidando de nós. Nós vivemos épocas, irmãos, não parecidas com a de Filipenses. A igreja de Filipenses era uma igreja perseguida. Nessa época em que Paulo estava preso, era o início da perseguição à igreja cristã. Os filipenses viveram essa época. Quando eles receberam essa carta, orientando-os a sempre se alegrarem no Senhor, eles viviam fugindo dos perseguidores. Alguns deles eram mortos. Alguns destes cristãos eram lançados nas arenas e leões vinham devorá-los. Outros tipos de feras vinham devorá-los pelo simples fato de serem cristãos, de pregarem o nome e o poder de Jesus. Então não foi uma época fácil, mas nós hoje, irmãos, nós vivemos uma época onde não há perseguição ao cristianismo aqui, onde nós estamos.
Mas só que nós vivemos uma época de um pessimismo tremendo para as nossas vidas. Basta você atentar um pouquinho para as notícias dos jornais que você vai saber que nós não temos certeza de até quando nós vamos ter água potável para beber. Nós não sabemos se nós já estamos bebendo radiação ou não estamos. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Uma bomba pode explodir. As bombas nucleares estão aí toda hora nos ameaçando. Os meteoros estão querendo despencar. Doenças cada vez mais ameaçadoras surgindo. E o grande drama de toda a humanidade, que é o seguinte: seja pobre, seja rico, seja cristão, seja ateu, seja rico ou pobre que for, todos enfrentaremos a morte. Todos nós. Se Cristo não voltar antes, para aqueles que têm essa esperança. Então, mais alguns verões, mais alguns invernos, mais algumas estações, e lá está a morte, para nos separar de tudo aquilo que nós amamos. Não tem o que fazer contra a morte. Por mais que a tecnologia avance impressionantemente, ninguém conseguiu dar jeito na morte. Mas o que é que Cristo pode fazer para nos alegrar diante de todas essas notícias que nós temos ouvido? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 10, 29 a 33. Mateus capítulo 10, versículo 29 a 33. Para os dias difíceis, Jesus, o próprio Jesus, disse essas palavras: não se vendem 2 passarinhos por um asse? Asse é uma pequena moedinha, um itinzinho. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Para os dias difíceis, Jesus nos dá estas palavras: se o nosso Pai cuida até dos passarinhos, você acha que Ele não cuida de você? Ele diz: mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ele diz que até os fios da sua cabeça estão todos contados. Uma vez que nós confessamos a Jesus diante dos homens, quer dizer que nós admitimos que nós cremos no plano da salvação, cremos que Jesus é Deus, que se fez homem, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, tem poder para perdoar pecados e que Ele é o nosso Senhor que cuida de nós. Ele agora é Senhor e proprietário das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Nada nas nossas vidas acontece que não seja pela permissão de Deus. Se Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, você acha que Ele não sabe dos seus problemas? Você acha que Ele não tem conhecimento das coisas que te inquietam? Você acha que Ele não conhece as suas preocupações? Você acha mesmo que Ele não vê as suas lágrimas? Você acha mesmo que você chora sozinha, escondida de todo mundo e ninguém está te vendo? Está enganado. Deus está te vendo. Aleluia. Deus está cuidando de você. Deus tem o controle deste mundo, de todas as coisas. Ele tem todo o poder e Ele valoriza a sua vida mais do que qualquer coisa neste mundo, mais do que qualquer pessoa possa valorizar. Deus cuida de você e com essa certeza nós podemos sim nos alegrar, mesmo quando a situação é difícil. E quando a morte chegar, o que nós vamos fazer quando a morte chegar? Leia comigo João 11. João capítulo 11. Aleluia. João capítulo 11, versículo 25 e 26.
numa situação de morte, Jesus diz as seguintes palavras, são palavras de Jesus, registradas por João. Os discípulos escreveram, mas quem disse foi o próprio Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Oh, glória a Deus. Aleluia. Você acha que nós não podemos nos alegrar? Oh, A morte aleluia. não tem poder sobre nós. A morte é apenas uma passagem desta vida terrena e passageira para uma vida eterna e celeste. Aleluia. Uma vida com Deus. Quando eu era pequena, eu acompanhava minha mãe nos cultos e ela cantava um hino que dizia assim: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Aleluia. Roupas brancas tão lindas e puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra quê? Pra receber uma vida melhor. Não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Glória a Deus. E os cristãos que morreram nas arenas? Os romanos se divertiam vendo as feras comer os cristãos. Não sabiam que lá nas arenas gotas de sangue tornavam-se em grãos, que brotaram e se espalharam, demonstrando o poder do meu Deus, para provar para os reis deste mundo que um crente não pode morrer. Aleluia. Glória a Deus. Não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Aleluia, Jesus. É o começo de uma vida eterna. Aleluia. Jesus diz, está escrito em João 3,16, que Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos eternos. No momento em que a morte tragar, a única coisa que ela pode consumir é esta carne. Mas a nossa alma estará para sempre com Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Mas como é que nós podemos ter esta alegria que nos faz superar? Porque veja bem que Paulo, quando ele fala sobre alegria, ele não está dizendo que nós nunca mais devemos chorar. Paulo não está dizendo que nós vamos ficar rindo o tempo todo, fazendo piada o tempo todo, brincando o tempo todo. Não! A alegria na perspectiva de Paulo é a superação, é a vontade de vencer, é o desejo de continuar caminhando. A alegria na perspectiva de Paulo é a satisfação, é a força que nos move, mesmo quando as circunstâncias todas são desfavoráveis a nós. E como é que nós podemos ter esta alegria nas nossas vidas? Nós aprendemos com as crianças, está em Gálatas capítulo 5, 22, que esta alegria ela é um aspecto do fruto do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas imediatamente no momento em que nós abrimos o nosso coração para que Jesus venha morar em nós, ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então Ele mesmo se responsabiliza em nos fazer alegres, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando o diagnóstico é difícil,
Mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, Deus dentro de nós produz a força que nós necessitamos para superar essas barreiras. E amar, aceitar a Jesus no nosso coração, significa amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Vamos ver o que está escrito em João 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 10 e 11. Vamos ver o que diz sobre a alegria. João 15, 10 e 11, Jesus está nos dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. É guardando a palavra de Jesus, é guardando os seus mandamentos, é amando a Jesus, que nada poderá roubar a nossa alegria. Nenhum ladrão chamado insatisfação poderá roubar a nossa alegria. Deus nos manda alegrarmos, porque Deus sabe que a alegria favorece a nossa vida. Provérbios capítulo 17, versículo 22, abre comigo. Provérbios capítulo 17, veja o que diz aqui sobre a alegria. Provérbios capítulo 17. Deus sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal, afinal Ele é nosso Pai. Qual é o pai que não cuida do seu filho? Qual é o pai que nos dá bons conselhos aos seus filhos? Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: a alegria faz bem à saúde, mas viver sempre triste é morrer aos poucos. Nós não temos dificuldade nenhuma com a morte, uma vez que nós sabemos para onde vamos. Mas enquanto estamos nesta terra, Deus deseja que vivamos plenamente a vida abundante que Ele conquistou para nós vivermos na eternidade, mas também uma vida feliz e plena nesta terra. É por isso que Ele nos orienta a nós não andarmos sempre tristes, porque a tristeza nos faz morrer aos poucos. A tristeza adoece os ossos. O espírito alegre, tem um provérbio também que diz que o espírito alegre, ele aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz o quê? Faz secar os ossos também. Adoece a alma. Então, irmãos, nós precisamos querer estar alegre, porque a nossa vida ela é feita de escolhas. No mês de julho, você poderá aprender aqui sobre as escolhas no Congresso dos Jovens. Mas em todas as situações da nossa vida, sejam elas quais forem, nós podemos escolher se nós queremos ser vítimas ou se nós queremos ser alunos, se nós queremos ser aprendizes da situação. Nós temos o poder de escolha. Algumas pessoas parece que gostam de viver triste, porque assim elas atraem a atenção dos outros para ela. Algumas pessoas gostam de estar sempre assim, se autocomiserando, para que as pessoas venham carregá-la nos colos, né? Que as pessoas estejam sempre ali paparicando. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas fortes. Deus quer que nós sejamos pessoas vitoriosas, que temos lutas, mas que temos vitória, que sabem enfrentar as coisas da vida. Por isso nós precisamos aprender em todos os momentos escolher a alegria para a nossa vida. Aleluia, gente. Vamos ler Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Vamos ver se é possível escolher a alegria para as nossas vidas. Abacuque, capítulo 3, versículo 17
a 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Abacuque viveu uma época de profunda desolação. Abacuque foi um profeta cujo povo foi levado cativo e, estando no cativeiro, foi novamente tomado cativo para outro lugar. Era um povo que não tinha mais nem identidade, era um povo que não sabia mais nem quem era, um povo que não tinha poder de decisão sobre mais nada. Eles eram um povo escravo naquele momento. E Abacuque estava profetizando para este povo, estava no meio deste povo. Mas Abacuque era um homem que temia ao Senhor. Abacuque era um homem que conhecia o Senhor, que tinha um relacionamento com Deus. E por causa disto, Abacuque, em meio a tudo isso, fez uma escolha. Ainda que não haja mais gado no curral, ainda que a figueira não floresça, imagine o cenário dessa situação: árvores totalmente secas, mortas, gados mortos, celeiros vazios, despensas vazias. Todavia eu me alegrarei no meu Senhor, porque Ele sim é capaz de fazer os meus pés fortes como os da corça e me fazer subir aos lugares altos. Algumas pessoas, em busca da felicidade, se debatem de tantas outras formas entre fracassos e conquistas, mas são alegrias que vêm e novamente são roubadas por causa da frustração. Nós não podemos pôr a nossa confiança em coisas tão passageiras. Nós podemos sim e devemos escolher ser pessoas alegres, pessoas capazes de ajudar, pessoas capazes de estender a mão, pessoas capazes de fazer conhecido que há um Deus que nos fortalece, há um Deus que nos faz superar, há um Deus que nos faz andar contra a correnteza, que há um Deus que mesmo quando todas as coisas estão dizendo não, nós estamos crendo que sim. Aleluia. Porque o nosso Deus é poderoso e não há nada impossível para Ele. Então, quando nós escolhemos viver com este Deus, aí sim nós temos alegria verdadeira e completa. E nós banimos da nossa vida a depressão, nós banimos da nossa vida a frustração, nós banimos da nossa vida a autocomiseração, e nós não vamos mais precisar andar atrás de coisas que nos alegram. Não há necessidade de remédios, não há necessidade de antidepressivos, não há necessidade de sedativos, não há necessidade de calmantes. Se as coisas se arruinaram, nós cremos que Deus há de restaurar tudo, e por isso alegremente continuamos cantando e louvando ao Senhor. Aleluia. E nesta noite, nesta tarde, eu quero fazer 2 convites. Coloque-se de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Eu quero chamar aqui à frente, e eu quero deixar bem claro, como sempre faço, vir aqui à frente significa que você está dando um passo em direção a Jesus. Não que Jesus esteja aqui. Jesus está em todo lugar. Está aqui, está lá atrás, está lá na mesa de som. Jesus está em todos os lugares. Você pode sim fazer esta decisão aí. Mas quando você caminha, você está se movendo em direção a algo que o teu coração deseja. Você está tomando uma atitude. Você está tendo uma decisão na sua vida. Eu quero convidar a você que ainda não abriu o seu coração para que Jesus viesse a ser o Senhor completo da sua vida. Talvez você já ouviu falar muito de Jesus. Talvez você conheça Ele porque o seu pai, a sua mãe, sua esposa, qualquer pessoa tenha te falado. Talvez você tenha visto até algumas coisas ruins
a respeito de pessoas que se dizem ser de Jesus. Mas Ele quer se revelar Ele próprio a você. Aleluia. Ele quer entrar no seu coração e mostrar como Ele é exatamente. E sabe qual é o tamanho de Jesus? É o tamanho do seu coração. Aleluia. Ele se encaixa perfeitamente no seu coração. É. E se você necessita desta alegria que pode te fazer superar as adversidades da vida, se você necessita desta força que pode te fazer caminhar, mesmo quando os pés já estão cansados e doendo, se você necessita desta força que te faz novamente sorrir, abra o seu coração a Jesus nesta tarde. Esta é a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. É uma escolha que dura a vida toda. É uma escolha para a vida eterna. É uma escolha para sair da morte para a vida. É uma escolha para ter um Deus Todo-Poderoso cuidando de você 24 horas por dia. Quando você está dormindo, descansando, Deus está cuidando de você. Enquanto os seus filhos estão longe dos seus olhos, Deus está cuidando de você. Enquanto o seu marido está distante, Deus está cuidando dele. Nós somos tão limitados, mas Deus tem um poder ilimitado. Aleluia. E o maior desejo dele é que você permita que Ele cuide de você, que Ele guie os seus passos, que Ele te oriente, que Ele te deixe falar no seu coração qual é a decisão correta. Vou para o Brasil, fico no Japão, vou para esse emprego, vou para outro. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Ele quer te direcionar à decisão correta. O que eu faço com a minha família? O que eu faço com os meus filhos? Deus quer te dar a direção. Aleluia. E nesse momento eu quero convidar você que ainda não tomou essa decisão. Abra o seu coração e aceite Jesus nesta tarde. Volte para casa com essa alegria que o ladrão não pode roubar. Alguém deseja Jesus nesta tarde? Alguém que ainda não entregou-se a Jesus? Deseja abrir o seu coração? Deus te abençoe, irmão. Se não puder estar aqui, a esposa pode Oh, acompanhar. glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Venha neste lugar. Louvado seja Deus. Parabéns, irmão. Glória a Deus. Parabéns pela tua Aleluia. escolha. Parabéns pela tua Oh, decisão. aleluia, Você vai Jesus. mudar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você está olhando para uma pessoa que por muito tempo viveu triste, Oh, aleluia, afundada, Jesus. mergulhada numa depressão, cujas fases da vida pareciam areia movediça. No momento que alegrava, de repente aquela areia me engolia. De repente eu respirava de novo e no momento depois aquela areia me engolia de novo. Aleluia, Jesus. E de repente, irmão, isso foi por anos, mais de 10 anos. Até que um dia eu fiz uma escolha. Aleluia. Eu sempre fui cristão, eu sempre vivi na igreja. Mas no momento que eu decidi que nada mais me faria desistir de ser uma bênção para Deus, tinha uma pontinha da minha mão que a areia não engoliu. E aquela mão forte e poderosa me puxou. É isso que Deus está fazendo contigo, meu irmão. Oh, glória a Deus. Firmando os teus pés num lugar alto e firme para caminhar vitoriosamente sobre esta vida. Deus te abençoe. Mas alguém deseja, nesta tarde, fazer essa escolha? Abrir o seu coração para Jesus Cristo? Nós queremos orar por você. Oh, Nós queremos impetrar a bênção sobre a sua vida. Não perca a oportunidade. Nós não sabemos que o dia de amanhã, o amanhã não nos pertence. Eu não estou te convidando a mudar de religião. Eu não estou te convidando a fazer parte de uma religião. Eu estou te convidando a fazer parte do reino dos céus. aleluia. Eu estou te convidando a ser cuidado por Deus. Oh, glória a É Deus. este convite que eu estou te fazendo nessa tarde. Aleluia. Mas alguém deseja abrir o seu coração e deixar ele entrar? A oportunidade está aberta. Amém. Agora eu quero convidar aqui à frente cristãos, aqueles que já vivem anos e anos com Jesus, mas que ainda não conseguiram viver esta alegria que supera qualquer
convidar a mais uma vez estar aqui diante do altar e expressar ao Senhor que até agora você não conseguiu ainda entender como isso funciona. Que até aqui você viveu numa roda gigante de altos e baixos, altos e baixos. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que deseja nesta tarde experimentar a vida abundante que Jesus já deu para você, mas que por causa de tantas lutas você ainda não conseguiu visualizar esta vida. É, meu Deus. Vem aqui neste momento, receba a oração que pode te ajudar. Quando alguém ora por você, você é ajudado. Você pode sim ser uma pessoa muito alegre, transbordante do amor de Deus. E eu quero mais uma vez deixar claro, eu estou convidando você que já tem Jesus no seu coração, mas que deseja experimentar a alegria verdadeira do Senhor na sua vida. Você não precisa ter vergonha. Nós não temos que esconder nada de ninguém. Nós não precisamos disso. Nós somos uma família. Aleluia. Nós nos ajudamos uns aos outros. Aleluia. Nós estendemos as mãos uns aos outros. Por isso, não tenha vergonha se você tem vivido uma vida que parece até que é alegre, mas que na verdade não é. E se você deseja ser completamente feliz nesta tarde, Aleluia, Jesus. aproveite esse momento. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Oh, louvado seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, nesta tarde. Oh, louvado seja o Nós te teu nome, meu agradecemos Deus. pelo teu amor. Tu és o Deus que opera milagres em teu vida. Tu conhece a tua igreja, tu conhece os teus filhos, tu conhece a necessidade do teu povo. Senhor, nós te agradecemos por nos Vamos a ti, louvor e gratidão, Senhor meu Deus. E haja cada dia, Senhor meu Deus. Oh, Pai querido, a presença do teu Espírito sobre essas vidas. Sejamos Meu capazes. Deus, meu Pai, somos vários, somos debilitados, Senhor, nós estamos mas nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Senhor, É teu Espírito Santo que opera milagres e prodígios. de ti, Senhor. Oh, meu Deus, é pela tua palavra que andamos, é pelos teus ensinamentos, Senhor, é nós pelo necessitamos da renovo força espiritual, que somente o Senhor pode nos Oh, dar. meu Deus, é só em ti. Senhor, muitas vezes as lutas, Senhor, muitas vezes as dúvidas, as incertezas, muitas vezes, Pai, nos tornam fracos Eu te agradeço porque tu és Deus da minha vida. nós não conseguimos Tens trabalhado na minha vida. Está trabalhando nesse lugar. Essas vidas que se achegaram a ti nesta tarde, jamais operarão milagres e de salvação nesta tarde, porque tu és Deus. E Senhor, tu diz da tua palavra que aquele que vir a ti, o Senhor não jamais. O Senhor lançará fora. Deus, atrai o coração do teu filho. Atrai o coração